Bom dia, boa tarde, boa noite, planeta Terra. Adelmo Lima, 58, aqui de São Paulo para o mundo inteiro. Hoje, uma das grandes cabeças pensantes do mundo da capoeira, Mestre Fábio Loureiro, um grande ativador da capoeira, do grupo Biribazu, lá da linhagem de Mestre Zulu, outro grande fazedor de grandes mestres de capoeira, tá ok? Um forte abraço a todos. Agora aqui nosso amigo Mestre Fábio Loureiro. Forte abraço aqui, tomando um drinkzinho. Opa! Quebra-queixo, grande Marlon, Mestre Fábio Loureiro. Opa! Pronto. Convite enviado. Valeu, Marlon. Grande quebra-queixo, satisfação, meu querido. Opa! Mestre Fábio Loureiro. E aí, meu amigo? Tá sem som por quê? Tá sem Estou no som? Por quê? Bluetooth. Não. Não tô. Por que, Tô normal. por, por que que Tá tá me sem ouvindo, Fábio som? Mestre? Tô. Mas sua voz não vem pra cá. Uai. Pera aí, deixa eu botar aqui o fone de ouvido. Encaixei lá. E agora? Tá me Opa! ouvindo? Agora eu tô. Encaixei o fone, tava desconectado o fone aqui. Bacana, meu querido. Como é que você está? Melhor agora falando contigo. Coisa boa. Boa noite, mestre. Boa noite. Como é que tá a Vitória? Tá quente? Tá. Quando não tá quente, tá pegando fogo, né? É, aqui, rapaz, é por aí, não tem jeito. Aqui não tem inverno, não, é. Exatamente. Vitória tem a qualidade do Rio de Janeiro, mas com clima de Nordeste, né? Verdade, verdade. Aqui, rapaz, é um suador danado. Mas o que, é que você quer, né? Tá entre o Rio e a Bahia, meu irmão. É uma fornalha, né? É um corredor de Mas ar quente aí. não tem nem um refresco de Minas. Deus quando vai, Ai, vai pegar praia. Eu morei ai. aí. Eu te falei, né? Eu morei já em Vitória. Aqui em Vitória, não. Morei já há muitos anos até, 92. Caramba, velho. Visitei em 89, 80, 86. Passei as férias aí da Caixa Econômica. Depois fui morar Hum. uns meses aí. Depois fiquei frequentando aí direto, né? Ia muito aí, ia muito, muito, muito. O último que levou aí Caramba. foi o Mestre. Ah, Você morou onde aqui? Coqueiral de Taparica. Ah, em Vila Velha, né? Aqui É, mas pertinho. ó, faz tanto tempo que o Mestre Bininho, me levou há uns 4 anos atrás. Um evento aí do. Ele e o aluno dele, né? Foi um evento que teve, eu e o Mestre, eu e o Mestre Tony Vaca demos um curso. Aí andamos, aí fomos pro quiosque do irmão daquele aluno do Capixaba que tá nos Estados Unidos. Esqueci, vou lembrar o nome dele. Não sei. Aí estão ali, aí foi tomando cervejinha, eu falei, Mestre, Bininho, eu queria que você me levasse lá em Coqueiral de Taparica. Eu queria lembrar, ver aquele lugar lá que eu morei aqui, papapá. Adelmo, você está no Coqueiral de Taparica. Gente, mudou totalmente. Não Ali tá reconheci. bem diferente, bem E diferente. eu fiquei muito feliz, fiquei muito feliz. Mas, meu querido mestre, satisfação, obrigado por ter aceitado esse momento importantíssimo para mim e para quem está aqui assistindo. E fico muito feliz aqui com o senhor nesse momento. Tá? Um grande respeito pelo senhor, por sua capoeira, por sua história, pela sua intelectualidade, por as suas intervenções na capoeira. Tá? É muito importante isso. O que nós queremos saber, mestre, começou a capoeira quando, aonde, com quem e qual foi a sua relação emocional com a arte nos primeiros momentos? Fique à Ó, vontade. bom, primeiro agradecer, né, mestre, pela oportunidade e pelas palavras do convite, porque eu recebi muitos elogios por conta do convite, então Muito desde legal. já dando retorno. Que bom, Eu fico feliz. comecei a capoeira em 1980 aqui em Vitória, mesmo, né? E eu comecei com o mestre Carlos, que foi um bisneto, né?
do mestre Zulu. Olha. Ele é irmão, bisneto na capoeira que eu tô falando, Ah, não de sim. parentesco, tá? Ah, Ele ele é aluno do primeiro mestre formado pelo mestre Zulu, que é o mestre Odilon, que é ah, irmão dele. E aí eu comecei, né, aqui mesmo na universidade onde eu dou aula hoje, e a emoção que eu sinto, que eu senti naquele primeiro momento, é uma coisa que me marcou muito, é toda vez que eu ia jogar capoeira, meu coração disparava. E eu não sério? sabia, sério, e era uma coisa, Comecei, né, aqui mesmo na muita, universidade onde eu muita dou aula hoje. intensidade, né? E Hum. aí ficou isso que me marcava, né? Que me marcou, né? O senhor tinha que Naquela idade? época. O senhor tinha que idade? 15 anos, 14 para 15 anos. Olha só. Foi. Eu comecei nessa idade e eu acho que isso que me marcou. Toda vez que eu ia para aula, que tinha uma roda, que tinha apresentação, eu senti uma emoção. Eu não sei explicar muito na época o que que era essa emoção, porque tem coisas na capoeira que só fazendo, né, para sentir, Sim, né? Só vivendo. exatamente. Eu acho que foi isso, mestre. O coração palpitar. Interessante, né? Eu já vi pessoas aqui falando que viram a capoeira e choraram, viu a capoeira e não sentiram nada. Eu, particularmente, eu entrei na capoeira, não foi pela capoeira, foi pelo meu mestre, né? Pelo Barto. E a capoeira veio em Sim. segundo plano, entendeu? E foi engraçado. Foi tão intenso quanto isso aí, mas foi outra realidade que eu vivi. Mas, mestre, o coração palpitar de um adolescente, cara, e o adolescente, eu sempre falo para as pessoas, se existe um ET, ET é um adolescente, porque o cara não tá nem lá nem cá, o cara não se entende, o corpo tá esticando, hormônios, o corpo tá crescendo tudo, e o cara tá preocupado com o quê? Com ele mesmo, né? O ego tá ali, né? O narcisismo tá ali, porque ele tá preocupado com o que tá acontecendo com ele. E nesse momento, vem algo muito simbólico, né? Muito subjetivo. Coração palpitar com força por causa de uma atividade totalmente estranha. Porque eu sempre falo que a capoeira é uma coisa estranha. O cara lutar a cabeça para baixo, outro com o pau na mão cantando, é uma coisa de maluco, né? Que eu acho que por ser maluco, ela é tão especial, tão nobre e tão sui generis como ela é. O coração palpitando. Explica mais pra gente, mestre, você consegue? Eu acho que uma coisa que sempre, né, me toca muito é a música, o ritmo, né? E o momento do jogo, o jogar capoeira, né? Hum. O jogar capoeira, aquele momento antes de entrar na roda, aquele momento antes de... Aquilo me deixava muito, muito elétrico, entendeu? Eu acho que é muito. Tanto que hoje a gente trabalha a musicalidade, a musicalidade faz parte, como é que eu vou falar? É um pé de igualdade igual os movimentos. Você não vai ter uma aula fazer os movimentos? Sim. A minha aula hoje pede igualdade, tem que ter música, não precisa ter roda, às vezes não dá para ter roda, às vezes tem outro objetivo, mas a música tem que ter, a energia tem que ter, toda aula. Eu acho que isso é o que me marcou, que eu poderia explicar um pouco mais essa emoção que eu senti nesse primeiro momento em 1985. Perfeito. É a primeira vez que eu escutei. Eu participei muito das grandes rodas do Mestre Lula lá em Brasília, né? Desde que eu me conheço por gente na capoeira, eu frequentei muitas, muitas. Muitas mesmo. E era uma coisa maravilhosa. E um daqueles momentos, o Mestre Lula dava curso, falava alguma coisa pra gente, né? E eu escutei ele falar uma coisa que me chamou muita atenção. Que a introdução do berimbau na capoeira foi o elemento que manteve a capoeira viva. Se o berimbau não tivesse entrado na capoeira em algum momento da história, eles não sabem bem quando, corria o risco da capoeira perder a referência dela, quer dizer, perder não vinha a ter uma referência e desaparecer como um batuque, que a musicalidade é um pilar poderoso para manter o quê? Manter o ritmo, manter a tradição,
mantém o ritual, mantém a estrutura, mantém a conexão entre as pessoas, entendeu? E o berimbau, com uma grande antena, ele absorve algum tipo de energia que transpassa todos e mantém aquela unidade. Eu lembro dessas palavras dele, eu achei bastante interessante. E acho que corrobora com o que o senhor acabou de falar aí. Eu acho que tem um conjunto de elementos nessa musicalidade. Uma parte que eu escrevi no meu trabalho de mestrado foi que os elementos culturais para a origem da capoeira que vieram nas experiências dos africanos aqui no Brasil foram fortes demais. E essas experiências, além do trejeito do corpo, o jeito de ser, foi a musicalidade. Musicalidade, o ritmo, né? E eu falo isso porque eu estava, antes da live, eu estava orientando uma aluna que eu tenho na África, e eu fiz uma pequena entrevista com ela, depois de 5 anos que ela ficou fazendo capoeira aqui comigo. Ela perguntou, eu perguntei para ela várias coisas. Entre elas, né, eu perguntei o que mais marcou e que tinha uma identidade com a história dela. Ela é do Benin, né, em Angola. E ela Sim. falou que o mais próximo foi a musicalidade. O Olha. mais próximo, né? As demais coisas ela nunca tinha visto na região dela, na África, né? E até porque a África é um continente imenso e por vezes desconhecido, né, para nós todos. Perfeito. Mas a musicalidade, os instrumentos, a junção do pandeiro, do tambor, né? E eu acho que isso foi muito forte, né? Eu acho que o pandeiro, como diz Antônio Nóbrega, todo brasileiro devia ter um pandeiro, porque o pandeiro você consegue tocar quase todos os ritmos brasileiros, Exato. né? Eu acho que ele é fundamental. Ele é tão fundamental que algumas personalidades da capoeira que trabalham ritmo, como o finado Ezequiel, que eu tive a oportunidade de tocar, mestre Ezequiel, tocar do lado dele, e outros mais novos hoje, que trabalham ritmo, utilizam mais o pandeiro do que o berimbau. Você pode ver na internet, eles trabalham mais com pandeiro nas práticas deles do que propriamente com berimbau, né? Então, eu acho que é essa riqueza aí. Exatamente. Até que o pandeiro é um ancestral próximo que construiu uma grande referência, como Messi Bimba, né? Criar a capoeira regional que veio do batuque, que usava esse pandeiro, palmas e batida de chão. Usava pandeiro no batuque, acredito que sim. Entendeu? Se não usava, eu acho que tipo, eu vi uma referência do Messi Tiburcio, né? E eles tocavam um pandeiro e batiam palmas. Então, por isso que eu estou falando isso. Mas engraçado, Messi, aproveitando a sua deixa de estar emocionado, o coração palpitar, se a gente conseguir... Eu não sou cientista, não sou intelectual da capoeira, eu só sou um curioso, entendeu? E um observador. Eu tento entender a construção da capoeira no Brasil, mas baseado também, além de toda a musicalidade que é o ponto fundamental, a construção da capoeira no corpo. E esse corpo brasileiro tem que ser bem específico. Tipo assim, tem que haver com o biotipo, tem que haver com porque a cultura, a musicalidade constrói o corpo também. Se eu sou inglês, eu vou escutar música inglesa, e isso vai influenciar a minha postura, o meu jeito de ser, de andar e dançar também. No Brasil, essa musicalidade construiu um corpo específico para ser capoeirista. Só que nós temos as raças que compuseram tudo isso, né? O brasileiro, o índio, o europeu, que esse mingau cultural aí, de cada povo, fizeram essa fusão, e de uma forma... eu acho que muito bem coordenada, mas é inconsciente, naturalmente, surgiu a nossa capoeira. Não a capoeira que a gente vê agora, que a gente fala de capoeira, a gente pensa que é capoeira de 8, de cida, papa, não. Não tem nada a ver com isso, sabe muito bem. É uma coisa muito mais grosseira, algo mais espontâneo, algo muito mais original, baseado naqueles povos.
Mas é muito interessante essa construção do corpo do capoeirista com essa cultura da musicalidade aqui no Brasil. Bom, bem lembrado por você aí, mestre, a formação do povo brasileiro. Se a gente for seguir um pensamento do Darcy Ribeiro, né, o tronco étnico indígena, negro, e na época, né, a Península Ibérica, particularmente naquela época, portugueses e espanhóis. Sim. Tem algumas coisas em comum culturalmente. E eu vou reforçar sobre essa formação do corpo brasileiro. A Perfeito. primeira curiosidade é que nós achamos que nós somos festivos, mas o calendário português é muito mais rico de festa do que o brasileiro, atualmente. Então, se você pegar as festas religiosas, o calendário religioso de festa, e é festa mesmo. Quando eu falo a festa, é o furdunço, é a celebração do encontro, onde tem comida, tem a homilia, onde a pessoa prega, tem a festa, tem a bebida, tem o cortejo. Os portugueses têm um calendário muito mais... A gente fala assim, tem muito feriado. A gente não conhece o calendário português. Que loucura. O outro, quando você começa a entender um pouquinho da África, né? E a gente percebe o que veio de lá a partir da capoeira, que tem essa riqueza aí da capoeira, desse brinquedo mágico, né? Que é a capoeira, que tem a roda como essa celebração do encontro. E ainda junto, o índio. O Sim. índio, ao contrário de tudo que as pessoas falam, né? Ele é mais ativo do que nunca. Perfeito. O índio não é preguiçoso, o índio tem a sua cultura, o seu tempo, e, por vezes, a sua sobrevivência, ele trabalha muito mais na sua caça, na sua agricultura, do que as 8 horas que eu trabalho na universidade. Olha só. Além disso, ele tem uma riqueza rítmica. Por exemplo, ruca-ruca ou uca-uca, uma luta do Alto Xingu, é toda ritmada antes, no bater dos pés, imitando as aves antes de começar. Os ritos são marcados por ritmos corporais e por expressões verbais. Ele tem a cultura da bebida, da comida, da celebração. Junta esses três, está o corpo do brasileiro. Agora, só tem uma complexidade. A gente precisa botar um S aí. S? Identidades. Interessante. E aí traz essa complexidade do corpo brasileiro. Porque são corpos. E onde que está a capoeira nisso tudo? O mais rico é que a capoeira consegue passar por todos os estados, por todas as idades, e perpetua muito bem. Eu acho que essa é a grande riqueza. Né? Passa a bola para o senhor. Rapaz, essa é a sua observação bem interessante, porque a gente vê a capoeira em sua extensão. E algumas observações como a sua nos dá profundidade. Essas identidades criam conexões, né? A gente começa a ver o panorama da capoeira de uma forma muito mais clara, interessante. O mestre Cláudio Danadinho, eu estive com ele no evento do Alex Carcará, o que faleceu, nosso grande amigo, da linhagem do mestre Chibata de Brasília. Ele falou uma coisa bem interessante, que eu achei curioso. Talvez corrobore também, mais uma vez, com a sua fala aí, que diz o seguinte: quando houve a miscigenação, as inter-relações dos negros com os índios, dos índios
com o português, com o branco, do negro com a mulher branca, entendeu? Ou vice-versa. Começou a vir raças híbridas, né? Então, quando o negro via aquela criança que não tinha cor dele, papai, opa, você não é meu pai, ou você não é meu filho, porque tem uma identidade de cor, de pele, né? E quando essa criança ia pro índio, que tinha também já tinha uma cor diferenciada, porque a mistura com o negro, papai, não, você não é meu filho. Assim, uma forma de falar, né? Então, quer dizer, esses filhos de ninguém foram que criaram o corpo, a cultura e a estrutura da capoeira. Porque nós sabemos que a capoeira surgiu no Brasil, durante, segundo o relato, 100 anos depois dos primeiros navios negros chegarem no Brasil. É o que eu sei, entendeu? E quer dizer, então não foram os africanos que trouxeram a capoeira, não foram os portugueses. O indígena tinha também suas lutas também. E essa sua fala de identidades, querida, é como botasse no funil, e o suprassumo de tudo isso aí é a nossa capoeira. Eu acho, mestre, que o senhor alertou muito bem. Fazer a datação da origem da capoeira é um desafio. Obrigado por ter lembrado. Porque a, a origem, o momento exato dos fenômenos sociais, culturais, onde ele surge, é muito difícil você precisar isso, né? No passado, né? Talvez hoje o que está surgindo a gente possa estar registrando e pontuando, mas é uma história de 500 e poucos anos, é muito complexo. Agora, trazer essa relação para a origem da capoeira, a gente temos que tomar um cuidado, porque a participação indígena foi muito curta na história. Sim. Por conta do extermínio, né? O extermínio foi muito grande dos indígenas. Então, o contato que os índios tiveram com os africanos, os negros africanos, os seres humanos escravizados, Certo. que antes de tudo são seres humanos, foi muito restrito, tardio e perseguido. Sim. Foi quase em momentos de sobrevivência e de fuga, né? E não momentos de trocas culturais. Com os portugueses, nós tivemos talvez mais influências rítmicas por conta daquilo que eu falei dos elementos festivos, e até porque nós temos muitas manifestações que vêm da origem portuguesa, né? Muitos instrumentos que foram criados e recriados, né? Então, a gente, se o senhor me perguntasse assim, essa mistura aí, jogar no funil, né? Eu tomaria assim um cuidado, porque talvez o senhor levantou a maior desavença que tem na capoeira, que é a origem dela, e jogou na minha mão. E aí, eu tô aqui para provocar você. E aí, ô mestre, se eu tenho que falar, eu acho que para contribuir para as várias pessoas que estão aqui, né, assistindo, e já vi mestres, professores de capoeira, eu acho que tem que assistir a primeira, um trabalho feito em 2011, foi lançado em 2011, eu acho que foi isso, pelo Matias Assunção e o Cobra Mansa, que é esqueci o nome do documentário. Eu tive a oportunidade de assistir esse documentário no Encontro Internacional de Capoeira que aconteceu em Santa Amaro, em São Félix, né? Sim. Lá no Recôncavo da Bahia. E lá ele deixou bem claro que ele só trouxe dúvidas se a capoeira nasceu na África ou no Brasil. Entendi. Eu achei interessantíssimo, né? E
eu vou concordar com ele, né? Que hoje, se o senhor me perguntasse assim, então, Fábio, como é que seria o seu posicionamento sobre a origem da capoeira? Eu posso afirmar assim com uma média segurança e ainda com muito cuidado, que a gente vai chamar assim epistemológico na academia, ou seja, que não tem um método e ainda não foi pesquisado a fundo. A capoeira tem um misto de África em territórios brasileiros, né? Em Sim, territórios porque por conta das identidades que tinha Recife, Salvador e Rio de Janeiro, as capoeiras foram bem diversas, né? perfeito. E com elementos desconhecidos do período da sua origem. Elementos desconhecidos por nós. Que elementos são esses? Elementos indígenas? Elementos portugueses? Elementos de negros brasileiros ou negros africanos? Esses elementos ainda estão muito na penumbra da Sim, história, né? Então eu vejo dessa forma, mestre. interessante. O nosso amigo aqui, Marco CTVD, diz que o nome do documentário é Jogo de Corpo. Isso. Obrigado, Marco. Obrigado. Obrigado. Isso mesmo, sensacional. É bom ter pessoas conectadas aqui. Mas Obrigado. mas essa grande questão, eu sou um leitor sobre capoeira, eu não sou estudioso, como eu te falei, né? Por isso que eu fiz essa observação do funil, de uma forma ingênua, mas procurando ter uma compreensão também. E eu sei que explicar capoeira é uma das piores, o maior desafio que existe. E quando eu sempre tive essa concepção, quando você encontrar alguém que vai descrever o que é a capoeira, eu falo, pessoal, não vá lá. Não vá, não vá, porque essas coisas aí, tipo assim, quem fez a primeira chamada de Angola? Quando é qual foi o primeiro berimbau daquele cara que vendia galinha na feira e jogou no meio daquelas pessoas dando pernada? Não existe relato. E não é só o berimbau naquele meio daquele povo dando pernada. Como é que encaixou? Como é que teve a ver? Hoje era natural, a gente vê, não, mas tem tudo a ver. Estou falando de hoje, volta 5 séculos atrás. Então, quer dizer, é uma outra realidade. Mas eu só comentei tudo isso aí para entender o seu coração batendo pela capoeira. Essa volta ao mundo para entender uma criança que não tinha compreensão de nada da vida, porque era um adolescente, e está na capoeira hoje. Hoje é um intelectual, um professor de faculdade, mestre de capoeira, formador de opinião e formador de pessoas. Como é que se construiu como é que se constrói um Fábio? Fala pra gente aí. Ave Maria. Rapaz, eu Mestre vou te Fábio. falar. Não, por favor, Fábio. A nossa relação de respeito e amizade permite. Olha, mestre Adelmo, é o seguinte, eu já participei de 2 pesquisas, que eu fui o elemento central, 2 pesquisas de mestrado. Certo. E engraçado que os pesquisadores, eles conseguiram, pela técnica da entrevista, tirar elementos do Fábio, quem é o Fábio, né? Ah, E aí eu fico pensando se eu tenho competência para falar da minha própria formação. Mas inicialmente eu ia ser engenheiro e larguei o caminho da engenharia para ser professor de educação física por conta da capoeira. que sorte a nossa. Não, e de lá para cá, eu comecei a envolver a prática, né, da capoeira. Eu tinha uma prática muito intensa e às vezes as pessoas me veem assim, né, às vezes falando muito, né, por vezes a prática já fica um pouco de lado, mas ainda dou aula toda semana e faço treino toda semana. Fantástico. Mas eu comecei a me envolver com a capoeira
e com o estudo da capoeira e com a prática da capoeira. A prática da capoeira ficou marcada porque eu sou tricampeão brasileiro universitário nos jogos aí do Gladson na década de 80. Fantástico. Né? E de lá eu depois me envolvi com competição, treinamento, enfim. E depois fiz uma crítica à competição de capoeira e rompi com todo esse trabalho que eu fiz, né? Esse investimento. E a minha formação de especialização, mestrado e doutorado, tudo foi com capoeira. O Olha que primeiro fantástico. trabalho que eu escrevi de capoeira na década de 80, que foi referência pro dossiê lá da capoeira, né, que se chama Os Princípios Estéticos da Capoeira, uma Perfeito. crítica à educação física escolar, né? Depois veio Capoeira e Identidade Cultural, numa cidade aqui chamada São Mateus, que tem Sim. uma desavença com o Rio de Janeiro, de onde chegou o último navio com seres humanos escravizados. Eu Então, fiz um tem tour lá. e Fantástico. São Mateus tem o Rio Cricaré, que é navegável, né? E o Rio de Janeiro, grandes portos, então tem essa desavença histórica, né? Uma disputa é, muito triste, né? Para ver onde chegou o último navio de seres humanos escravizados. E Exato. depois, o último trabalho que eu concluí agora, né, no final do ano passado, que foi um trabalho inédito do ponto de vista, o Ricardo Nascimento, né, um mestre de capoeira lá do Ceará, que escreveu um livro falando. Ele escreve muito sobre a internacionalização da capoeira. E Hum. lá ele ressalta, ele lançou esse livro em 2021, e eu defendi a tese em 2021, que tem um elemento esquecido na internacionalização da capoeira. Opa! Todo mundo estuda a capoeira, o mestre que foi para lá, a mestra, aquele cara que luta para divulgar a capoeira, mas tem um elemento fundamental que eu estudei, que é o praticante estrangeiro. Eu não estudei brasileiro. Eu não estudei nenhum brasileiro. Só estudei argentino, polonês e italianos. Por quê? Interessante. E lá ele fala, é uma via de mão dupla a internacionalização da capoeira, e eu afirmei isso na minha tese, né? A internacionalização não acontece sem a prática dos estrangeiros. Sim, sim, sim. Se os estrangeiros não praticassem, não Hum. aconteceria a internacionalização. Só que eles estão invisíveis nas pesquisas da internacionalização. Isso não é bom. É um corpo diferente, né? Que está na capoeira, entendeu? O Mesquisito, ele estava comigo não, ele me falou uma vez, estava num evento de capoeira na França, num lugar maravilhoso que ele viu lá, e era quase um castelo. E quando entrou no evento, só tinha 3 brasileiros, estava lotado. Quer dizer, o corpo estrangeiro é importante e tem que ser pesquisado mesmo, entendeu, mestre? Qual seria a consequência de continuar essa invisibilidade do estrangeiro em pesquisas? Seriam capoeiras que iriam surgindo. Muito, muito. Eu vou falar alguns depoimentos, né? Agora a tese já foi publicada. Por exemplo, tinha um mestre italiano, Sim. Mestre um contramestre que ia pegar a corda de mestre. E ele fez um curso comigo na Itália. E eu só tinham professores e alunos graduados, mestres brasileiros, estrangeiros, contramestres, enfim. E eu estava falando sobre metodologia do ensino e perguntei como que eles avaliavam na capoeira. E ele falou o seguinte para mim: olha, avaliação não precisa avaliar na capoeira, isso não existe. Eu vou pegar a corda de mestre e nunca me avaliaram. Eu não sei. E aí criou-se
um constrangimento, Sim. porque ele ficou incomodado com isso, o estrangeiro, e falou assim, e me deu um depoimento e falou: eu nunca fui avaliado pelo meu mestre brasileiro. Ele Certo. simplesmente chegava aqui e falava assim: você merece a corda, mas nunca falou para mim o porquê. E É. aí você começa a ver, a perceber a visão do praticante estrangeiro sobre a capoeira. Sim. E alguns mestres levam. Ou seja, a pessoa chegou à mestria, sabe tocar berimbau, sabe jogar, sabe cantar, fala o português, mas ele fala: eu não sei como eu cheguei aqui até hoje. Isso é grave, né? Ele não sabe por que está recebendo a corda de mestre. Só Exatamente. algumas palavras. Esse é o tipo de consequência que o senhor me perguntou, mestre. E muitas outras. Perfeito. Muitas. Eu acredito que não seja generalizada essa questão. Deve ter muito estrangeiro comprometido. Com certeza deve ter muita gente comprometida. Mas veja só, a gente está falando de duas épocas diferentes, né? Eu acredito que, com certeza, acredito não, que o mestre Zulu ele fazia testes, cobrava coisas de conhecimento, pesquisa para vocês. Eu fazia com meus alunos. O meu mestre cobrava de mim, né? O meu Barto nunca fez comigo diretamente, mas ele mandou eu fazer, assim, não pesquisa. Meu mestre me cobrava, ele mandava eu fazer para os meus alunos. Até tem hoje, até apostilas de 30 anos atrás, assinadas pelos alunos. Hoje já são homens, né? Eram garotos de 14, 15 anos de idade na época, entendeu? Então, quer dizer, estamos falando de duas épocas diferentes. A coisa que a gente conseguiu mais fazer é a internacionalização do materialismo, porque não só do materialismo, eu quero falar do externo, o que é objetivo, o que é visível, entendeu? Um corpo bonito, uma palavra bem escrita, um carro bom. Quer dizer, eu preciso ter e não ser. Na capoeira aqui no Brasil, nós fomos enfrentados e forjados na luta, na briga. Só passou por esse processo também, década de 80, 90, que não foi uma época fácil. E quem passou por aquilo aí, está aqui hoje ainda produzindo, foi um grande herói, porque não foi fácil aquilo ali. E foi muita gente que conseguiu. Mas foi forjado a ferro e a fogo, e a basear também em conhecimento. Que eu era obrigado a estudar, a ler, que eu queria saber de coisas. Quando chega um estrangeiro, que não é geral, tem muita gente comprometida, que não se importa muito com a cultura de origem, isso começa a criar o quê? Uma nova forma de ser capoeira. E pode ser. Aqui no Brasil acontece isso. Qual é a resultante? A perda desses S's aí, das identidades. Porque é possível, porque é o corpo que manifesta. Não, mas eu uso berimbau, eu uso pandeiro, tudo bem, mas sem o fio condutor, sem um cordão umbilical lá na raiz, na sua cultura, você vai perder. Porque, tipo assim, tá fazendo uma atividade legal, que você se diverte, vai transpirar, mas é física, não é espiritual, não é ancestral, não vai trazer para você a celebração. Vamos lá. Vou levantar alguns pontos dos praticantes estrangeiros aí. Vamos lá. Né? A primeira, algo que eles são sedentos, Sim. muito que aparece, os professores, de fundamentos da capoeira. Quais são os fundamentos? Né? Os fundamentos metodológicos de como ensinar capoeira. E aí a gente esbarra em vários pontos, porque a metodologia você precisa conhecer o fenômeno que está ali, que vai ser dialogado para a apropriação do outro, a história dele. Você precisa entender os fundamentos práticos dele, né? Você precisa entender a ritualística, você precisa compreender o fenômeno da roda e da circularidade
como formação mais antiga do plano coletivo, que é a roda. Você precisa entender as relações de poder no ritual da capoeira, quando eu faço, como eu faço, né? Tem a questão da língua, Sim, né? A musicalidade, a riqueza dos toques do berimbau. Essa necessidade dos praticantes estrangeiros, por vezes, sem generalizar, fica ainda um pouco, não chega até eles, com é, uma determinada segurança para exercer essa docência, né? perfeito. Então, não é assim, o Fábio ir e dar uma vivência de 2 horas na Itália, na Polônia ou na Argentina. Isso não é. É o contato com o mestre ou a mestra que está lá, ou o professor ou a professora. Perfeito. Esse contato na formação ainda tem um desencontro para a formação dessas pessoas como professoras, professores, mestres e mestres. Não como praticante, aquela pessoa que vai lá só fazer aula e tal. Então, esse é um ponto muito complicado, né? E eu vejo que a capoeira, por conta disso, vai passar, né? Esse beber na fonte, Hum, que é vir ao Brasil, vai passar a ser beber em todas as fontes. Ou seja, na fonte que está mais próximo na Europa, nos Estados Unidos, na América do Sul, na Ásia, no Oriente, na Austrália e na própria África. Eles não perfeito. vão, eles não vão. Aí que vem a questão e a preocupação, mestre. Qual a Hum, fonte que ele, qual ou quais as fontes que ele vai beber sim, para ir? que é o alimento dele, né? É o alimento para perpetuar a sua prática. Isso já aconteceu com as outras lutas. Sim. E aí a gente vê de tudo, né? Olha, eu vi um trabalho hoje de luta sendo apresentado de uma academia, Hum, né? E lá tinha a luta olímpica, wrestling e jiu-jitsu, isso. Tinha essas lutas, né? E certo. greco-romano. Eu perguntei para a pessoa que estava apresentando o trabalho, qual a relação com a metodologia das lutas orientais? Eles responderam coisas completamente diferentes. Hum, Que as lutas pregam, que é o Bushido, que é o código de honra dos samurais. perfeito. A bondade, a honestidade, a luta, o sonho. Mas eu vou te falar, na Hum, prática deles tinham tudo isso. Eles não sabiam falar da olha só. cultura da luta de outro país. São brasileiros. Hum, Só. Mas na prática deles, tinha tudo isso na academia, mas eles não sabiam expressar isso. Esses conflitos podem acontecer com a capoeira. Eles vão pregar uma coisa sem saber explicar ou falar sobre. então, tudo isso aí para entender essas questões, também eu quero botar depois qual foi o resultado, com um pouco mais de detalhes da pesquisa que fizeram com você, para entender a linguagem da capoeira. E voltando aqui para essas questões de dicotomia, né? De não tá um corpo sendo assediado por uma coisa que ele não entende. Então ele vai manifestar uma coisa que ele não entende, isso é natural. Eu acredito que o elemento principal que vai vai pautar uma cultura ser melhor recebida e manifestada por um povo que não é da origem é a língua. A língua transporta tudo, a gente vê desde do Egito lá, desde do antigo Mediterrâneo, a língua é fundamental, tanto que a língua, no começo
da transmissão do conhecimento era proibida. Porque os sábios, a gente está falando assim do Egito antigo, né? O livro dos mortos, por exemplo. Antes disso, eles falavam a sua sabedoria, propagavam ela, e eram proibidos de escrever, porque e era uma língua muito mais profunda do que a nossa, muito mais detalhista. Eles proibiam a escrita, só a transmissão oral, porque eles falavam que a escrita adulterava o sentimento, a sabedoria, o que era transmitido. Então, quer dizer, chegou um certo tempo que eles começaram a perceber que todas essas informações estão sendo diluídas. Aí permitiram a escrita. Então, quer dizer, a língua é o transporte mais poderoso de uma cultura, eu acredito. Que aí ela vai influenciar a musicalidade, as manifestações rítmicas, e vai findar tudo no corpo, né? Tudo acaba no corpo, e do corpo em diante vai construir toda a cultura. Quando eu corto isso aqui, a língua, eu não tenho compreensão dela, eu vou fazer uma atividade X, tipo assim, eu cheguei a treinar outra luta, mas é chamada Wohando, luta coreana, de circular. Eu tinha um aluno, capoeirista meu, e ele era chinês e aprendeu na Coreia. Ele me passou alguns movimentos. E ele falou, não, mas a sua percepção do Wohando está errado. E tudo que eu fazia estava errado, sabe por quê? Eu não falo coreano. Aí eu desisti, porque eu estava vendo tudo errado, eu não conseguia compreender a filosofia do Wohando, porque ele estava em coreano e eu ficava ali. Eu falava só o alfabeto coreano, mas não sabia falar uma palavra. Então isso acontece também com a capoeira, como o senhor muito bem observou. Bom, então, sobre a língua nessa pequena pesquisa que eu fiz, ela apareceu, Hum, questão do português. E quando algumas pessoas defendem a capoeira, que a capoeira difunde a língua portuguesa, eu vou te falar que a única coisa que ela faz, ela difunde. sim. Para isso, não precisa da capoeira. Porque todo mundo sabe que no Brasil fala o português. Certo. É isso? Difundir, falar que o português é falado em Portugal. Então, eu acho que leva... O que me deixou curioso as pessoas cantam a música e falam assim, eu estou falando português. Não, está falando palavras. Exato. Tem lógica. Palavras. Eu vou para os Estados Unidos e please, 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 bebê. Não, isso... É. Dá choque. Calma aí. Eu aprendi uma palavra em inglês. Sim. Isso que lá fala. Essa é a difusão. O que eu senti falta é de um exercício da aprendizagem da língua. Entende? A Entendo. língua chega, tá certo. Mas eu senti uma falta de um exercício, por exemplo, e eu fiz um exercício da linguística, que é ensinar a música olhando para minha boca e eu falando baixo a letra. Rapaz, aprendia na hora. Olha que fantástico. E depois cantava de várias formas, olhando. Eu não falava sim, 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 não, 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 sim, sim, sim. Entende? Entendi. A fonética. Eu senti, por exemplo, falta de uma letra de música que explicasse o que eles estavam cantando. Eu senti falta. Então, assim, quando você vai ver, e você fala aí da língua como um elemento difusor, né, e de uma prática, você me fez lembrar dessa dinâmica, que essa dinâmica eu fiz na Suíça, quando eu dei aula lá durante 5, 6 anos, e eu dei aula na parte alemã, e eu não falo nada de alemão, né, e enfim. E aí eu procurei
metodologias para desenvolver isso. E aí eu fico pensando, até que ponto a capoeira está levando, né, uma, Interessante isso. um aprendizado da língua. Olha, eu concordo plenamente com o que está lá no dossiê e no outro documento que eu esqueci. Rapaz, eu acho que eu estou cansado, viu? É, já esqueci de duas coisas. Uma do inventário, que fala que a capoeira é uma grande difusora da língua portuguesa. Ponto, só isso. Concordo plenamente, está certo. Difunde, o Brasil fala a língua portuguesa. Agora, aprendizado, não. Meia dúzia de professores que sabiam. Os outros precisavam de intérprete, de Deveras. professores. Deveras. Sabe? Então, assim, olha, no universo de 30 milhões de italianos, falar que a capoeira difunde a língua, mas o aprendizado que eu acho rico ainda está a desejar na prática da capoeira. Talvez não haja interesse nem tempo, quer dizer, não construir tempo para isso, né? Isso é interessante. Isso veio me lembrar também, eu lancei um livro lá na Inglaterra, e a tradução que eu fiz foi em 2010. Eu li em português, né? E traduzi em inglês o livro, e eles traduziram pelo telefone. Eu fiquei horas, eles me ligavam para pegar a palavra. Tudo bem? Depois de alguma coisa aí? Não, eu tô rindo, você, puta, fez isso, caramba, bicho. É verdade. Doideira, cara. Isso é Fiquei doideira, horas. bicho. Não, é doideira, mas eu não tinha como outra condição. Então, quer dizer, fiquei horas, vários dias, meses assim, até conseguir terminar. Foi uma coisa maluca. Teve um dos textos meus que chama-se Desejo Egoísta. Eu considero ele o mais puro, o mais desprendido, o mais humilde. Na tradução, eles acharam de uma profunda arrogância. Eles me lembram muito bem. Não, mestre, você é muito arrogante. Tu quer ser muito bom? Eu falei, não, é o contrário. Quer dizer, como é que eu não consegui passar para eles o feeling, a essência da coisa. Porque eu estou falando de uma coisa que é da minha experiência pessoal, baseada na capoeira do Brasil, né? Tudo isso é história. E eles não. Passaram uma história de sofrimento na década medieval. Eles têm outra estrutura de vida hoje, entendeu? É uma visão muito mais ampla. Tanto é que o brasileiro vai para lá, não sei como é que é hoje, mas quando vai lá, ele vislumbra muitas oportunidades, uma vida muito mais confortável, muito mais tranquila, papapá, em detrimento daqui. Aí os caras não entendiam, que o que eu achava mais humilde, acharam arrogante. Até hoje, eles que é sempre arrogante. Fazer o quê, né? Eles não entendem nossa língua. Então a percepção muda. Então, aquele que falou que não fui cobrado, se eu vou pegar a corda, tá bom. Ele não está 100% errado, não. Porque é o resultado de um processo. Bom, mestre, eu vou contar uma descoberta na Argentina nesse trabalho que eu fiz lá. Um professor argentino faz capoeira e ele é um psicólogo, né? Formado, com mestrado e tal. Mas antes, quando ele começou capoeira, né? E ele, né, começou a se envolver com a capoeira, se tornou professor de capoeira, primeiro grau, vamos dizer assim, nesse grupo. E ele abriu o consultório dele. Interessante. Sabe como é o nome que ele botou no consultório dele? Qual? De psicologia? Porque ele achou bonito, mas não sabia o significado. Vadiar. Onde você vai? Eu vou no consultório vadiar. Sonoramente bonito, né? Sonoramente bonito. Mas imagina se você abre um consultório de psicologia aqui no Brasil e coloca assim, qual é o nome do seu consultório? Vadiar. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Então, reforçando aí essa sua fala do entendimento
do significado das palavras da música para os praticantes estrangeiros. Mas eu gostaria de voltar na minha formação, né? Sim, exatamente. É o foco. E aí eu fiz esse trabalho de mestrado, e hoje, assim, o que eu mais me preocupo na formação na capoeira, assim, procurar estudar, é sobre a metodologia do ensino, né? Perfeito. Então, eu procuro sempre me aprimorar, né, e falar, eu sou um curioso da história, um curioso da cultura, eu não sou estudioso da cultura, mas assim, a minha formação nesse longo, resumindo aí, né, entre prática de competição e tal, né, você trabalhar com a metodologia do ensino da capoeira, né, como que a gente pode fazer cada vez mais uma um ensino, né, da capoeira que traz elementos que discuta a sua história, os seus movimentos, a sua cultura, que trabalhe com o conceito de cultura que, que você pode preservar, evoluir e desenvolver. Sim, Como que você pode lidar com isso? Porque a gente está numa sociedade a 3.000 por hora. E como a exato. capoeira perpetuar nisso, né? Então essa foi a minha formação rápida, mestre, concluindo aí seu desafio. Não, interessante. Existem muitas questões né, que permeiam isso aí, e foi interessante o senhor ser objeto de pesquisa para poder pontuar algumas coisinhas que eu nunca tinha visto sobre isso aí, bem interessante mesmo. E aquele negócio, mestre, eu acho que o resumo de tudo aí em relação à questão da sua formação, da sua pesquisa, a pesquisa com o senhor, e o resultado que ela deu em relação à sistematização do conhecimento, a compreensão de tudo isso aí, e em relação também ao estrangeiro, é que a capoeira brasileira é exclusivamente brasileira. Entendeu? Acho que você entendeu o que eu quis falar? A capoeira brasileira é exclusividade do Brasil. Entendeu? Acho que quem quer absorver isso aí é que nem a questão que a gente vive aqui hoje em dia. Eu tive muito tempo com o Mestre Moraes, em viagens, em conversas particulares. Tivemos conflitos em um momento, lá em 86, no Praia Verde. Não sei se eu estava lá, foi um momento muito complicado. Foi muito, nós ficamos sabendo, né? Foi muito complicado. Eu fui um dos pivôs da situação, com o meu mestre e tudo mais lá. Anos depois eu tive com ele várias vezes, e batemos boca, brincamos, conversamos, mas temos uma amizade legal. E ele comentou o seguinte, que é normal. Se você quer ser angoleiro, você precisa esquecer tudo que você fez antes como regional. Porque é um novo corpo, é uma nova postura, é uma nova estética, né? Quer dizer, é tudo novo. A filosofia, a postura do Malá, a movimentação, tudo novo. Então eu preciso me quebrar, me eliminar de um jeito, sem perder muita coisa, mas me tornar outra coisa. Então, quer dizer, um estrangeiro que necessita se aprofundar no Brasil, eu acho que ele precisa realmente conhecer o Brasil com mais profundidade. Né? Aproveitar enquanto ainda tem o Brasil, que a gente lembra dessa formação da capoeira. Porque, tipo assim, você sabe que hoje o povo capoeirista dos anos 2000 em diante não tem a mesma concepção do capoeira dos anos 2000 para trás. O senhor, eu, que vivemos na década de 90, a gente não tem a concepção de quem viveu da metade do século 20 para trás. Não tem a mínima capacidade de interpretar. O meu mestre, que é contemporâneo nosso, o seu mestre, o Bart fazia treinamentos comigo, tinha coisa que ele fazia, eu já conversei com ele sobre isso aí já, então não tem problema nenhum. Coisa que ele fazia com a gente há 30 anos atrás, 40 anos atrás, se eu adotar hoje com meus alunos, ou eu recebo um processo, ou a maioria vai embora. Isso é recente. Então, quer dizer, é um novo corpo. Então, como é que vai passar a essência? Essência de quê? Da minha verdade, né? A minha verdade fundamental pode ser talvez para mim só, né? Pode ser só para mim. Mas é uma composição de capoeirista que vai construir. O mestre Pastinha falou, a minha verdade, a verdade da capoeira morre comigo. Eu acho que quer dizer, a minha verdade que eu depositei na capoeira vai morrer com ele. Isso é verdade.
Eu posso entender o mestre Pastinha até certo ponto, mas em sua profundidade, ele é único. Eu tenho que ser ele para entender ele. E eu nunca vou ser ele. O estrangeiro não vai ser um brasileiro nunca. Então, alguma coisa vai ficar diluída no meio do caminho. Olha, teve uma pergunta, uma provocação que eu fiz, que com os praticantes estrangeiros, que eu perguntei o seguinte: qual capoeira que vocês jogam? Ela veio de onde? Hum, É unânime. hum. A capoeira é brasileira, ela veio do Brasil. Não é só isso, não. Existe uma Não, diferença muito grande. sim, mas para ver o entendimento dos praticantes estrangeiros. Não, porque o meu mestre veio do Brasil. Ele aprendeu capoeira no Brasil. Então você joga capoeira da onde? A capoeira do Brasil, a capoeira brasileira. Então, quando as informações chegam, eles entendem dessa forma. E aí, você fala da essência, eu concordo, né? Eu acho que é uma categoria da filosofia, da antropologia, da sociologia, muito pesada, né? Que a capoeira ainda não resolveu e não quer discutir e, principalmente, assumir que a essência, ela é líquida. Exatamente. Ela é vulnerável como um fio. Exatamente, fantástico. E, ao mesmo tempo, profunda. Sim. E aí, a categoria da essência, ela tem que dialogar e discutir conceitos básicos como o que é regra e o que é princípio. Regra, eu posso negociar. Um princípio, não. Eu não posso negociar uma capoeira sem berimbau, como queria a Federação Internacional de Capoeira fazer uma competição em Portugal, porque não tinha. Isso é inegociável, isso é um princípio. Exato. Mas não pode colocar como essência algo imutável, porque isso pode ser alguém pode chegar e falar: olha, o berimbau não faz parte da capoeira. E aí ela passa a ser regra. Se alguém provar isso, provar para todo mundo, nós vamos tocar capoeira o quê? Com pandeiro? Então, assim, a essência, ela tem que ser discutida com cuidado, né? Perfeito. Dentro da capoeira. E esse corpo é, é denso demais. Muito. Ele tem propriedades múltiplas, diversas, que a gente não dá conta de explicá-lo pela capoeira. O corpo ele não tem condições de ser explicado pela capoeira. Ele tem uma via de mão dupla que dialoga, Sim. mas o corpo ele é explicado por várias formas de estudo e de conceito. Eu vou dar um exemplo. O seu mestre Barco de onde? É do Rio de Janeiro. Resende. Campos. Você chegou a conhecer o mestre Barto de Brasília? De Brasília ou em Brasília? Eu conheci ele em Brasília, na década de 80. Conheci Brasília de 78. Isso, mestre Barto. O mestre Barto jogava a 3 palmos do chão. Exato. Se movimentando como ninguém. Todo mundo criticava o mestre Barto. Sim. Jogo aí, se arrastando no chão. O que nós estamos vendo? Chão. Pano de chão. Exato. Bem lembrado, mestre. O que nós estamos vendo hoje?
todo mundo fazendo isso. É exatamente reinventando coisa que o mestre Barto fazia de uma... Ah, hoje as pessoas colocam cordas, colocam... Eu acho extremamente legal. Isso tem que ser resgatado, que já tinham mestres Sim, fazendo, sabe? Tem que ter lembrado que tem pessoas. Eu acho que isso, por exemplo, essa memória viva da imaterialidade, porque a imaterialidade ela tem que ser falada, exercida, é uma essência da capoeira que a gente pode chamar, que já é assumida. A imaterialidade é uma essência assumida, porque exatamente. nós nunca podemos falar que a capoeira vai ser material, Não, não. entende? Então a gente tem que tomar um certo cuidado de como expressar isso daí, mestre. Mas eu achei ótimo, mas você está me levando a fazer reflexões densas e pesadas. Só tô aqui para Mas te eu queria provocar. Só. ter uma coisa, mestre, que o senhor falou no começo sobre a batida do coração, Sim, né? É o seguinte, essa formação cultural brasileira, ela tem algo em comum, hum, bem comum, bem, ou melhor, em comum, né? Incomum, em comum entre esses grupos étnicos, que é a cultura da festa e a sim. celebração do encontro. Quando você analisa as imagens de Pierre Verger, Debré, Caribert, você vê a presença da celebração do encontro e da cultura da festa na expressão, no jeito de ser, na escrita. Olha, a cultura da festa, se a gente pensar, né, de onde surgiu o frevo, da cultura da festa. A capoeira tem cultura da festa. O samba, e tudo é encontro. Foram coisas, movimentos que se encontraram. Isso, eu acho que foi uma coisa que acelerou meu coração quando eu vi a capoeira a primeira vez. Sabe? Eu não sabia explicar, porque depois, isso veio bem depois de entender isso. Olha, a celebração de um encontro. Este momento é a celebração de um encontro que a gente não se vê há muito tempo, mestre. Exato. Eu nem lembrava onde eu conheci o senhor que Também não lembrou, consigo. Foi aonde entendeu? mesmo? Por A aí. gente, sabe, e a gente está celebrando esse encontro hoje, Exato. né? E tem a cultura da festa, é a alegria que norteia, e isso está dentro da capoeira, muito forte. A roda de capoeira é uma celebração do encontro toda vez que acontece e tem uma cultura da festa. E, por Exatamente. vezes, as pessoas não entendem por que termina com a comida ou com uma bebida. Por quê? Ficam. Porque toda a celebração de encontro dos portugueses, índios e negros africanos tem a comida e a bebida no final. Entende? Fantástico. Olha, e a gente vê isso nos quitutes Sim, que nós comemos, que tem na nossa casa, que nós chamamos de uma forma moderna de tiragosto. mas é quitute. É interessante. Entendeu? Eu visitei uma tribo indígena lá em Manaus. Chegamos lá para conversar sobre capoeira, não, sobre a cultura deles. Primeiro que eles fizeram, pegaram um peixe ali vivo e fizeram na folha da bananeira e serviram a gente, no meio da conversa. E uma bebida lá, depois botou aquela luva assim, mas sem formiga, né, pra gente experimentar. Foi bem interessante.
E tem a ver mesmo. Eu sempre bato na tecla aqui. Por que as pessoas trabalham, passam 11 meses trabalhando, pegam férias e viajam, ou ficam em casa, dependendo da situação financeira de cada um, e voltam estressadas? Porque é uma viagem de turismo, tem trânsito, dificuldade, papapá, curte um pouquinho, mas tem muito estresse no meio, entendeu? Não há celebração. Por que na capoeira tem essa manutenção? Tipo assim, eu te conheci em Criciúma, se me falha a memória, num evento, não sei se foi de Chiquinho. Chiquinho e Fabinho. Isso, ó. Século passado, literalmente. Literalmente século passado, caramba. O que ele tá falando, meu, século passado, caramba. Mas esquece aí. Tá? Eu era criança, bebezinho você também. Mas veja só, houve uma celebração, a gente se encontrou outra vez depois de quantos anos? Talvez mais de 20 anos, aqui na USP, aqui com o Mestre Gladson, né? A gente se encontrou lá e foi muito rico também, foi muito rápido, infelizmente, né? Não deu para conversar mais. E eu estava com minha família e não pude ficar sentado na mesa com vocês. Eu muito bem. Débora, você tá aqui. Putz, eu tô com minha família, só tinha um lugar na sua mesa. Se eu sentasse ali, minha família ficar sozinha. Aí eu tive que me deslocar. Entendeu? E estamos aqui agora. Então, a celebração, a desejo estar perto, quando a gente se encontra uma roda, o que a gente faz? E se abraça. Aperta a mão, tira a onda, tira o sarro de um, faz sacanagem com o outro. Isso tudo é uma celebração. Porque se eu for ver mesmo, a roda de capoeira proporciona isso. Não o jogo em si, que é a celebração plena. Ele é um ponto fundamental da celebração, que é o jogar capoeira. Mas o contorno da roda, existe 1000 manifestações de alegria, de amor, de carinho, de saudade. Eu tô de raiva, meu irmão. Vou te pegar hoje na roda. Tá bom, vamos lá. Essas coisas acontecem. Mas a celebração acontece nesse sentido aí, entendeu? E sempre todo evento bom de capoeira acaba com a devida comida e seus quitutes. E muito bem observada essa sua fala aí, mestre. Muito obrigado, interessante mesmo. Mas, mestre, eu preciso fazer 5 perguntas para o senhor, específicas. Agora é hora de entrar no aço. Depois eu faço as minhas considerações finais e o senhor encerra a live, porque ela é sua, tudo bem? Vamos lá. Mestre Fábio Loureiro, o que é a capoeira? Olha que pergunta desagradável, vamos lá. Tem uma pessoa, uma historiadora muito simpática, que fala que capoeira é um brinquedo mágico, com possibilidades múltiplas, que não pode esquecer a sua raiz de resistência, sua riqueza de movimentos e a sua reinvenção. Cara, dá um livro isso aí. Essa definição, ela foi feita por Mari Del Priore, prefaciando o livro de Antônio Liberac. Sobre a capoeira no Rio de Janeiro. Então, para mim, capoeira... Fantástico, excelente. Vou procurar esse material aí, legal. Mestre Fábio, lá dentro do senhor, quem mora lá? Quem é o senhor? Outra pergunta desagradável, vamos lá. Firme, sem perder a ternura. Diálogo. Diálogo e escuta. Eu não sou uma pessoa que gosta da minha própria voz. Eu gosto da voz das outras pessoas. Por isso que eu exercito mais a escuta. Esse é o interior. Fantástico, fantástico. Então o senhor está entendendo como o senhor funciona. Parabéns, isso é muito bom. Ô, mestre Fábio, os jovens merecem vivenciar a capoeira? Sim, merecem. Por quê? Só que primeiro a gente precisa entender os jovens. Há 3.000 anos antes de Cristo, foi encontrado um vaso egípcio que já afirmava que os jovens eram inconsequentes. E até hoje, as pessoas... depois posso passar esse livro para o senhor. Quero sim. E as pessoas até hoje, quando vão dar aula para os jovens, reclamam da mesma coisa. Os jovens estão sem oportunidade.
As pessoas não sabem que na juventude, no seu desenvolvimento, o jovem fica mais cansado. Não sabe que o jovem precisa ter uma ingesta calórica, não de 2.500, mas de 3.500 e, por vezes, 4.000 calorias para o seu desenvolvimento. Diárias? E dependendo do jovem. E aí reclama do jovem que o jovem come muito, que dorme muito. E não entende o jovem, a curva de crescimento do jovem. E, por consequência, não tem paciência com os jovens e não entendem a cabeça do jovem. Se você não entender o jovem na sua história, a capoeira talvez não sirva para os jovens. Essa virou uma crítica extremamente pertinente, mestre. Uma reflexão, né? Interessante. Obrigado. Vai ajudar bastante isso aí. Até para mim também, que trabalho com crianças e com jovens também. A gente vive numa penumbra de ignorância sempre, nossa casca, né? Eu sou o mestre, eu sei tudo. De nada sabemos. Obrigado, mestre. Mestre Fábio, uma pergunta desagradável, inconveniente. Elimina a capoeira da sua vida, deleta ela. O senhor nunca viu a capoeira. O que o senhor seria hoje? O senhor consegue alcançar? Sem resposta. Entendi. Capoeira, e como diz o mestre Esperança, né, o que é vida? Capoeira hoje é minha vida, sabe? Eu costumo falar que ela é visceral. Ela está nas vísceras. Portanto, se tirar, eu posso morrer. É essencial, exatamente. O fio da vida. Tudo que você vive, se você quer viver verdadeiramente, tem que ser visceral, imbricado, engrenado. E aí fica, né? Dá sentido, né? É o dar o sentido. Senão não tem lógica. Mestre Fábio, o que o senhor espera da capoeira? Olha, nada. Eu acho que eu tenho muito a dar para ela ainda, porque ela já me deu muita coisa, né? Mas, assim, essa é uma reflexão, uma crítica. Eu trabalho com o método dos contrários, então sempre vou começar com a crítica e com a metodologia do arte do confronto, né? Então, o que eu espero da capoeira hoje? Eu espero que a capoeira suporte tudo que estão tentando fazer com ela politicamente. Isso é o que mais me irrita. Eu gostaria que a capoeira sobreviva às mazelas políticas que ela está sofrendo hoje. Para mim, isso é terrível, sabe? O que a capoeira está sofrendo hoje. Eu não posso falar isso do nosso estado aqui, que o nosso estado, todos os municípios, vários municípios têm leis culturais, o estado tem feito um trabalho, todo ano tem muito incentivo de editais, tem muito. Aqui é um estado que realmente eu tenho que parabenizar. Tem muito a crescer, mas não posso negar o que eles estão fazendo. Sensacional. Mas outros estados e nacionalmente, eu espero que a capoeira seja guerreira como ela sempre foi. E depende de nós, né? Isso. Com certeza. Isso aí é coisa que a gente vai viver muito tempo ainda. E a questão do pouco que você falou sobre o contraste cria novas perspectivas. Isso é muito bom. Parabéns, mestre. Com certeza. Mestre Fábio, última pergunta. O que o senhor pode fazer pela capoeira? Olha, o que eu tenho feito muito pela capoeira é ter paciência com o desserviço que algumas pessoas ainda fazem pela capoeira. Então, assim, essa palavra tem me perseguido. Algumas pessoas têm feito muitos desserviços para a capoeira. Eu estou falando de capoeiristas. Sei disso. Eu sei disso. Tá?
Isso é o que eu tenho feito. Como eu faço isso, Adelmo? Paciência, escuta e, por vezes, esquecendo muitas coisas que fizeram comigo pela capoeira, relevando algumas mensagens indesejáveis que eu já recebi, né? Como, enfim, muitas coisas. Mas o que eu faço pela capoeira é a arte do confronto. Isso é muito Eu bom. divido, eu divido o mundo em duas formas, quando eu falo da arte do confronto: os equivocados e os que concordam comigo. Os equivocados, né, insistem em acabar com minha crença que a capoeira tem que ser valorizada, respeitada de uma forma justa para todos. E essa luta eu não vou desistir nunca. É isso que eu faço. Fantástico, Pela... mestre. Fantástico. Mestre Fábio, eu queria te agradecer. Aqui foi a conversa de um ignorante com um sábio, e é verdade. Se nós estivéssemos numa ilha, a sorte que nós não somos uma ilha, porque quando um sábio fica com um ignorante numa ilha, a tendência é do sábio virar ignorante, porque não tem como interagir, né? A sua sabedoria não se perde, mas a sua relação vai para a ignorância do analfabeto. Eu fico feliz com a sua intervenção, com a sua sabedoria, o seu conhecimento e tudo que o senhor tem oferecido para a capoeira, que eu acompanho já há muito tempo, entendeu? Independente de qualquer coisa que aconteceu no passado, mas o respeito à sua alma, à sua mente, à sua dedicação, à sua resiliência e tudo fruto que o senhor está depositando na capoeira. Talvez não para hoje, para as futuras gerações, porque a beleza não está nos olhos de quem vê, não. A beleza está nos olhos de quem quer ver. E a beleza é o conhecimento também que está ali esbanjado, que o senhor pode oferecer para a gente, e a pessoa não quer acessar. Então, não é para todo mundo, tá? Te agradeço, muito obrigado, beijo no coração. Pode ser a live do seu jeito, que é da sua. Eu queria primeiro agradecer todos, meus alunos, professores, minha aluna da África passou por aqui também, muito legal. Professores de Brasília, daqui do estado, de tudo quanto é lugar, passaram aqui. E eu quero terminar, mestre, com uma mensagem bem simples. Seres humanos, praticantes de capoeira, precisamos, primeiro, conhecer a história da mulher indígena, conhecer a história da mulher negra, conhecer a história da mulher branca. E assim eu termino. Vamos respeitar as capoeiristas na roda? Porque eu acho que os mestres não conhecem a história da mulher brasileira. Os mestres de capoeira não conhecem a história da mulher brasileira. Mas pode ser uma próxima mensagem nossa aí, né? O que passou o extermínio da mulher indígena, o abuso e a exploração da mulher negra e a mulher branca que desde cedo vivia sob o mando do homem da Casa Grande e da corte portuguesa. O que nós temos? Uma mulher na sociedade brasileira que sofre em todas as direções. Muito obrigado, mestre. Ness, nós que agradecemos. E essa sua última fala aí é bem pertinente. Ficou uma interrogação gigantesca, que nem um símbolo do Batman em Gotham City ali, para todo mundo ver. Obrigado, mestre. Na outra oportunidade vamos conversar sobre isso. Tá? Beijo no coração. Valeu, até mais. Abraço. Tchau, pessoal. Obrigado a todo mundo. Amanhã tem mais, tá? Bye.